Tá tudo certo aqui? Vamos lá. Ex-cunhada maledite e seu trabalho de morte. Credo. Vamos lá. Desde já afirmo que se tiver nomes estarão trocados. Ok. Bem, me chamo Fulana, conheci meu namorado André há mais de 12 anos e então começarei aqui do início para vocês entenderem o relato. Quando ele foi me apresentar a família dele, o irmão dele, Rodrigo, também levou sua nova namorada, a Maledite. Foi um almoço de família, também estavam prestes. Oh, meu Deus, acho que estou com a mente um pouco bagunçada, porque eu não tô lendo as palavras que tá escrito aqui. Foi um almoço de família, também estavam presentes os meus sogros, tios e o avô dele. Foi uma tarde agradável, apesar de me sentir estranha perante aos meus cunhados, entre aspas, apesar de nunca ter desenvolvido, eu tenho a minha mediunidade bem aflorada e frequento um centro de umbanda, para ficar claro. Bem, no segundo encontro, procurei conhecer melhor a minha cunhada Maledite, que me contou que fez da vida do Rodrigo um inferno, para ele largar da namorada para ficar com ela. A princípio eu disse: "Você, Maledite, não tem medo dele fazer o mesmo com você, te trocar por outra?" Bem, ela fez um sinal com os ombros de "tô nem aí", pois tinha certeza que nada disso aconteceria com ela. Mais tarde, sentada no sofá, quando indagada por qual seria a minha religião, contei que eu era um bandista. Logo, a Maledite era evangélica e o meu namorado André e o resto de sua família católicos. Ana, eu jamais fiz mal a ninguém e nem teria coragem para isso, pois ela me olhou com uma cara como se eu fosse macumbeira, torcendo o nariz. Então falei na brincadeira para Maledite: "Cuidado, eu mexo com pombagira." Pra que eu fui falar, Ana? Eu virei a malvada que faz a brincadeira sem graça, sabe? O André me deu o maior sermão, onde já se viu a Maledite evangélica. Tem medo dessas coisas. A partir daquele dia, nunca mais dirigi a palavra a ela e ao meu cunhado. Só que, de repente, comecei a sentir um enorme ranço dos dois. Passei a querer evitar olhar na cara dos dois. Bom, anos foram passando e o meu ranço cada vez pior. Quando tinha exatos 2 anos de namoro, um perfil do Facebook que me adicionou, como não tinha nada demais. Quando tinha exatos 2 anos de namoro, um perfil do Facebook me adicionou. E como não tinha nada demais, eu confirmei e vi que ela tinha o André também. Esse perfil passou a me atacar, me chamando de gorda nas minhas fotos, e pro André dizia que ela era mais bonita que eu. O André me ligou me contando isso e eu falei o que tinha acontecido comigo. Uma voz na minha cabeça disse: "Ela conhece vocês." Então, falando com o André, pedi para que ele falasse que eu estava grávida, para ver se ela era alguém próximo a nós ou só uma pessoa amarga do Facebook. Ele fez isso e logo ela disse: "Ela não está grávida porcaria nenhuma." Bem, o que a voz disse fazia sentido. Eu conhecia aquela pessoa do perfil. Eu a bloqueei e falei pro André que no dia seguinte eu queria ir no centro, pois tinha chorado muito com tudo o que me aconteceu. E ele concordou. No dia seguinte, à noite, entramos, pegamos a senha para aguardar sermos atendidos. Meu namorado, quando sentou no banco, gritou de dor e falou que a cabeça dele começou a doer. Ele disse que a dor estava insuportável. Um senhor que estava ajudando nos trabalhos olhou para ele e disse: "Qual é a sua senha?" E o André respondeu: 4. Como ele já era o próximo, o senhor disse que ele podia aguardar mais um pouquinho. Bem, chamaram o André, número 4, eu, número 5. Bem, sentei, mas logo pediram para eu me retirar. Só ficou o André na sala. Foram 7 médiuns incorporados. A entidade gritava que ia matá-lo.
Foram todos os médiuns e seus ajudantes retirar o trabalho. Fizeram magia em terreiro para separar a gente. Se não tivesse acontecido o episódio do Facebook, eu não teria pedido para ir no centro. Na época, o dono do centro disse que o trabalho estava desfeito, que era só para mandar amor e perdão de volta. Nunca contaram quem foi. Bom, passaram-se dias do ocorrido e uma coisa passou a martelar mais e mais na minha cabeça. Foi a fulana ou a Maledite, mas algo sempre me fazia ter certeza que era a Maledite que tinha feito. Fui ao centro após algum tempo e perguntei à médium. Ela não queria revelar o nome da pessoa, mas disse que era uma das duas pessoas que eu pensei. E o tempo foi passando. Enquanto o meu namoro ia bem, o do meu cunhado Rodrigo havia se tornado estranho. Ele se tornou uma pessoa arrogante, insuportável. Quando chegavam nos lugares, até os próprios parentes torciam o nariz para eles. Era uma relação conturbada, cheia de brigas e mentiras. Logo após noivarem no outro fomos à praia com ele e os meus sogros. Ana, ela toda hora queria a atenção dele. Dava até nojo. Nem minha sogra ela estava respeitando. A pior ideia da noite foi caminhar na praça. A pior ideia da noite foi caminhar na praça. A Maledite não quis ir. Então fomos eu, o Rodrigo e a minha sogra. Meu namorado ficou em um quiosque com a Maledite. A gente ficou conversando quando de repente escuto um assobio e era o André pedindo pra gente voltar. A Maledite estava com uma cara feia, saiu andando na frente e o Rodrigo atrás perguntando o que aconteceu e eu de braços dados com a minha sogra, já que ela não andava direito, né? E André, não sei o quê. Rodrigo gritava, me esperava, ela fingia que nem era com ela. O Rodrigo gritava, me espera! E ela fingia que nem era com ela. Minha sogra, na inocência, disse que ia chamá-la minha sogra, na inocência, disse que ela iria chamar a Maledite, porque para ela a Maledite ia escutar, ia dar ouvidos. Que nada, ela ignorou e fez gesto com as mãos e dedos, tipo, estou pouco me lixando. Rodrigo, nessa hora, ficou louco. Só deu tempo de gritar, segura ele, André! A Maledite agrediu o Rodrigo com um tapa no rosto, enquanto seu irmão o segurava para ele não ter reação, né? Porque que dá vontade, dá. Resultado, apanhou os dois. Isso porque tinham apenas um dia de noivado. A chave do apartamento estava comigo. Imagina o clima no elevador. No dia seguinte, nós fomos embora da praia. Meu ranço pela Maledite aumentou mais e mais. Para resumir, eles se casaram, com direito à briga uma semana antes, pois vídeos pornográficos envolvendo ela com outros começaram a circular. Rapaz, esse povo, meu Deus do céu, eu sou muito lerda, tonta, não sei, porque eu não imagino que essas coisas acontecem de verdade. E acontece mesmo, gente. Ai, ai. E um dia, antes do casamento, ela bateu nele. Ai, que mulher louca! A ponto de mostrar arranhões no pescoço. E quem contou foi a sogra, não fui eu, tá? Bem, 6 meses depois já estavam separados. Mas também, né? Agora sim eu vou contar o que aconteceu. Em 2018, passados 3 meses do divórcio, o Rodrigo já estava em outro relacionamento. Estava muito feliz, ele havia mudado totalmente. Ele era uma pessoa mais alegre, simpática e agradável. Não parecia aquele que havia conhecido anos atrás. No ano seguinte, anunciou que ia ser pai e estava muito feliz. Uma voz na minha cabeça disse: vai morrer. Pedi perdão para Deus naquele dia, pois eu não entendi porque aquilo falou em minha cabeça.
Mas infelizmente, 15 dias depois, eles perderam o bebê em um aborto espontâneo. A Maledite ligou para a namorada dele rindo, falando que ela não prestava nem para dar o golpe direito e que sabia que ela não ia carregar a criança. Começou a ligar para ele pedindo para voltar, que ela queria a vida dela de volta. Gente, a pessoa é perturbada mesmo, né? Já que ela trabalha e ganha muito bem e fazia tudo do jeito que ela queria. Peraí. Começou a ligar para ele pedindo para voltar, que ela queria a vida dela de volta, já que ele trabalha e ganha muito bem e fazia tudo do jeito que ela queria. Ela fez um inferno na vida da atual namorada dele, mas não teve sucesso. Em 2020, comecei a sonhar com o Rodrigo, onde entrava na sala e ele estava com a Maledite. No primeiro sonho, ela dizia que tinha feito amarração para ele largar da atual. Foram uns 15 sonhos. Só o primeiro foi diferente. Os demais eram sempre os mesmos sonhos. A Maledite dizendo que tinha feito magia para destruir a vida dele e matá-lo. E eu fiquei com isso na cabeça. E um grande assim, por quê? Perguntei para minha sogra se ele estava bem. Ela disse que sim. Daí eu contei o sonho para ele. Só ocultei a parte que ela queria matá-lo. Não entendemos os sonhos. Como assim não entendemos os sonhos? Não entendemos os sonhos. Ana antes tivesse ido atrás para saber. Passou exatos 20 dias e minha sogra ficou doente. Foi levada ao pronto-socorro do plano de saúde e lá o médico disse que não era nada grave, mas que ia mandá-la para internar em outra cidade para descansar o pulmão. Fomos eu e meu namorado, já que meu sogro idoso não podia ir, e Rodrigo estava doente também, a mesma doença da mãe dele. Chegando no hospital, a menina da recepção perguntou quem iria acompanhá-la. Na minha cabeça estava tudo bem com a minha sogra, sabe? E eu mandei o André entrar para ficar com a mãe dele. Ana antes não tivesse deixado. O médico disse que o estado dela era grave. O mundo do André e do Rodrigo desabou em saber daquilo. Minha sogra, no dia seguinte, foi para a UTI, foi entubada. Foi entubada na UTI. Ela estava indo muito bem, os exames estavam ótimos, ia receber alta da UTI no sábado. Mas no sábado, infelizmente, a pressão caiu repentinamente, foi a 5. Alguma coisa não lembro, e estavam tentando subir a pressão através... 5 e alguma coisa, eu não lembro. E estavam tentando subir a pressão através de medicamentos. Infelizmente, à tarde ela veio a óbito. Gente, resumindo, entrou em depressão meu namorado, Rodrigo, a tia deles, irmã dela e o meu sogro. Ana, não dá para acreditar na morte dela. Vendo tudo o que estava acontecendo, o meu namorado foi internado, ficou ruim, estava doente, seus pensamentos eram assim, vou morrer. Olha, para eu enfrentar isso foi difícil, mas graças a Deus ele teve alta. Resolvi ir na vovó, como é chamada a cabocla no centro. Contei a Rodrigo e sua namorada sobre os sonhos que eu havia tido. Ela acreditou na hora. E me deram uma camisa para levar para benzer. Peraí, não entendi aqui. Ela foi na vovó e contou para o Rodrigo e para a namorada sobre os sonhos que havia tido? O Rodrigo e a namorada não são os... a namorada é outra. A Maledite agora é a ex do Rodrigo, né? Contei ao Rodrigo e sua namorada sobre os sonhos que eu havia tido. Ela aceitou na hora e me deram uma camisa para levar para benzer. Tá, contei à vovó os meus sonhos com a Maledite e ela pediu algo dele. Como havia levado a camiseta, entreguei para ela, que logo começou a benzer e perguntou quem era a mulher dele. Eu falei, é a fulana. Então ela disse, essa não, a antiga. Maledite. A Maledite, é isso, me dá o nome dela. Passei o nome da Maledite. Ana, eu fiquei em choque. Que filha da mãe!
Meus sonhos estavam certos. Ela tinha feito amarração para ficar com ele. Isso explica o tanto de coisa e chifres que o Rodrigo perdoou, né? Porque não era possível perdoar tanta coisa assim na cara. Mas que as orações e a luz, principalmente da mãe dele, começaram a protegê-lo e ele passou a sentir ranço dela. Foi onde eles se separaram. A vovó disse também, o terreiro que ela frequenta não é aqui, é longe, tipo uma cidade próxima, já que na cidade ela paga de santa, né? Ela fez trabalho para o Rodrigo morrer e para todos na família, pois estava com ódio de todo mundo ali. A vovó disse que quem se ofereceu para ir no lugar foi a minha sogra. Ou seja, o trabalho pegou nela e respingou no Rodrigo. E o André, que tiveram a mesma doença também, né? No Rodrigo e no André. Realmente ela destruiu todos da família. Segundo a médium, ela desfez tudo e pediu minha permissão para castigá-la. Pois, segundo a vovó, as coisas que ela fez foram muito graves e que se ela não fosse castigada, ela ia fazer coisa pior ainda. Bem, Ana, espero de coração que ela pague por todos os trabalhos que fez. Às vezes eu me culpo por não ter visto antes, de ter dado mais atenção aos avisos, sabe? A vovó explicou que por causa das maldades dela, que ela fazia, explicou que por causa das maldades dela, fazia eu sentir ranço. Depois que eles se separaram e eu me aproximei do Rodrigo, e à medida que fizemos amizade, eu pude ver o que estava errado com ele. Se tivesse visto ou dado mais atenção, talvez minha sogra estivesse viva ou teria partido, mas porque chegou a hora, entendeu? Ela ficou na família por 7 anos, a Maledite, é isso? Foram 7 anos de trabalhos em terreiros para todo mundo. Eu espero que o mundo dê a volta e a castigue pelas suas maldades. Nunca tive coragem de contar para o André e para o seu irmão, pois eles sofrem até hoje. Eu sei que eles acreditam. Pois no dia que eu fui na vovó, o Rodrigo, que não acreditava em espiritismo, mandou mensagem para o André perguntando se tinha dado certo o que eu tinha para contar para ele. Se tinha dado certo o que eu tinha para contar para ele. Bem, só disse que ela realmente tinha feito trabalho para ficar com ele e foi só isso. O resto eu guardei para mim. Hoje o meu namorado sofre com depressão. O irmão não se conforma, a tia deles, irmã da minha falecida sogra, também luta contra uma depressão, pois 3 dias antes da minha sogra partir, o irmão delas, o caçula, havia morrido. Nossa, 3 dias? Ou seja, na quinta, eles perderam um tio muito querido, da mesma doença. Como a vovó não disse nada a respeito dele, eu resolvi não colocá-lo no relato. E perderam a mãe no sábado. Rodrigo estava doente e 1 semana depois, André foi internado. Detalhe, todos com a mesma doença. Beijos, Ana, para seus filhos e todos os assombrados. Beijos para você, muito obrigada pelo relato. Ai. Bom, e aí, você deu a permissão, né, para ela ser castigada? Hein? Tem gente doida nesse mundo, pelo amor de Deus. Vá ser doida assim, né? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.